Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, eu fico muito tentada a dar bom dia, mas não é bom dia, é boa tarde, boa noite, né? Enfim, independente de hora que você estiver ouvindo, que esteja sendo um bom momento na sua vida. Amém. Aleluias. Gente, tudo bem por aí? Tudo certo por aqui? Estamos aqui caminhando para o quarto episódio deste podcast, o nosso, o seu, o meu podcast. Sempre quis falar isso, gente. Gente, queria agradecer mais uma vez pelas mensagens, feedbacks, tudo que vocês me passam, eu ouço, eu leio, e é sempre muito gratificante para mim essa interação que a gente tem, porque é isso, a gente está aqui para servir e para ser resposta independente da área, né, do assunto, do podcast. E eu fiquei muito emocionada com testemunhos e relatos dos últimos que a gente viveu, né, gravou aqui. E eu queria agradecer a interação, o carinho e todo o apoio de vocês nesse tempo, né? Enfim, o episódio de hoje, cara, acho que foi o número recorde de respostas que eu recebi na caixinha de perguntas, porque eu sei que os outros são perguntas muito profundas, né? E nem todo mundo tem tempo para responder. Mas mesmo assim, sempre recebo respostas muito incríveis. Mas dessa vez eu tive muitas respostas, eu nem consegui contar, porque o Instagram não fala, né, quantas pessoas mandaram. Mas eu consegui fazer um resumo aqui para poder trazer para vocês as respostas, né? Para quem não viu e para quem não me segue, @luizmtts, eu sempre, todo sábado de manhã, eu lanço uma caixinha de perguntas para a gente interagir sobre o assunto da próxima semana e a gente já ir aquecendo aí. E a pergunta dessa semana foi: qual conselho você daria para si mesmo com 15 anos? Foi meio específico, mas assim, na adolescência no geral, né? Porque eu coloquei 15 porque é bem ali na metade, né? Quando você nem é mais tão novinho, mas não é ainda um adulto. Então, eu tivemos algumas respostas que eu consegui fazer em porcentagens, foi bem variado, eu gostei muito. E acho que nem vou dar porcentagens porque ficou bem quebrado, 26%, 23, 15, 11, então eu vou falando por ordem de respostas, né, das mais enviadas, né, para as menos enviadas, né. E o recorde de pessoas falando a mesma coisa, acho que 8 pessoas falaram a mesma coisa, que foi com relação ao primeiro conselho que eles estão dando, né? Tenha calma com o futuro, não se cobre tanto, né? Acho que na adolescência a gente tem muita pressa de viver o amanhã, tem muita ansiedade, muita preocupação com como as coisas vão ser. E aí eu gostei muito de que muitas pessoas falaram isso, não tenha pressa, né? Você não precisa descobrir a sua vida inteira agora, saber o que você quer fazer da sua vida. Então, tenha calma, né? Se acalme. Viva o hoje, não fique pensando tanto no futuro, se cobrando a descobrir tudo que você precisa descobrir. E a segundo tema, né, que foi mais mencionado como conselho, foi se conheça, né? Gaste tempo se conhecendo, desenvolvendo a sua autoestima, descobrindo quem você é, né? Não apenas viva de forma que você só veja os dias passarem, mas invista em se conhecer, em usar as ferramentas que a gente tem, né, gente, para se conhecer, que é uma fase que a gente está realmente criando ali a nossa identidade. Então, quanto mais cedo a gente pensar e balancear, né, as coisas que a gente quer para nossa vida, aquilo que a gente gosta ou não gosta, isso fortalece o nosso autoconhecimento, né? Em terceiro lugar, não namore cedo. Que engraçado, muita gente fala sobre isso também, né? Porque é uma fase, ao mesmo tempo que de muita preocupação com o futuro, em que as pessoas estão ali gastando seu tempo, investindo muito tempo com essas preocupações, é a fase, gente, de falar do garotinho, da garotinha, de flertar muito, de mandar cartinha, tipo assim. É, é bem a fase para isso, né? Acho até saudável que hajam interesses rolando nessa fase, né? Mas eu entendo muito esse conselho. Em quarto lugar, sobre fé, né? Tenha fé, se aproxime de Deus, né? Muitas pessoas mandaram isso também sobre desenvolver um relacionamento com Deus mais cedo, mais sério, né? Acredito que no lugar de
crescimento, de descoberta, né? O Senhor vai nos ajudando nessa questão do conhecimento também, né? Da gente se conhecer e saber como vai ser lá na frente, né? A nossa fé e nossa busca pela presença de Deus nos ajuda nisso também. Em quinto lugar, ouça seus pais, família, invista tempo com a família, porque acho que quando a gente é adolescente, a gente se acha meio eterno, né? A gente não pensa muito no tempo passando, nas coisas que a gente está deixando para trás a cada vez que a gente acorda. Então, acho que esse conselho é muito nesse lugar de valorizar os pais, valorizar a família, porque é uma coisa que passa e a gente deixa de aprender ou de ouvir quando a gente tem oportunidade, né? E aqui nos últimos lugares foram menos pessoas falando sobre arriscar mais, não ter medo de errar. Outra pessoa mandou: compre Bitcoin. Eu ri tanto disso, gente. Mas é real, tá? Adolescente que tá ouvindo, compre Bitcoin. Eu não entendo nada, tá? Comprei na adulta, não comprei também. Mas se você já é adolescente, facilita aí para quando você tiver a minha idade já ter bastante. E acho que é isso com relação às respostas que a gente teve. Muito obrigada por essa interação. Para mim, a melhor parte, a parte que eu mais me divirto é ler o que vocês têm para mandar. E o o estudo de hoje. Eu tive tanta opção para o estudo de hoje, eu tive que falar, meu Deus, vou escolher um, tá? Tem muitos estudos sobre a adolescência, sobre essa fase, sobre como isso molda quem a gente é como adultos, sobre como a gente passa a nossa vida lembrando dos tempos da juventude. Então, tem muito pano para manga. E eu escolhi esse estudo da Lucy Folks, falando sobre como a adolescência nos molda, né? E é um livro, eu descobri que é um livro, How Adolescence Shapes Us, né? Esse livro, pesquisei um pouco sobre a base, né? E fala que ele reúne décadas e décadas de pesquisa sobre a adolescência. E tiveram algumas entrevistas com adultos refletindo sobre essa fase da vida. A ideia central do estudo é dizer que a adolescência influencia fortemente quem a gente se torna, né? Mas não determina para sempre quem nós seremos. A gente vê aqui um paralelo, né? Que óbvio que influencia, mas não deve determinar. Isso depende muito das nossas atitudes e a forma que a gente lida com as coisas que a gente viveu na adolescência, né? As pessoas podem reinterpretar as suas experiências adolescentes ao longo da vida, ressignificando, né, e dando sentido a cada acontecimento. E tem algumas conclusões aqui desse estudo, eu tentei resumir também, que de forma objetiva as principais conclusões da Lucy sobre esse tema, né, são: primeira conclusão, a adolescência é muito importante para a formação de identidade, porque muitas crenças sobre si mesmo, sobre o mundo, surgem nessa fase, por isso lembranças da adolescência costumam permanecer vivas na nossa mente, né? Porque é uma fase de formação de identidade. Então, essa é a primeira conclusão desse estudo, que é uma fase que a gente está criando quem nós somos, né? Começando. E a segunda conclusão é que é muito comum adultos lembrarem da sua própria adolescência. Ela menciona um fenômeno estudado pela psicologia que se chama reminiscence bump, que é quando as pessoas costumam recordar ao longo do dia, assim, eventos dos 15 aos 25 anos, mais do que todas as fases da vida, né? Então a pessoa ali às vezes tem 40, 50, 60 anos, mas os eventos que ela mais recorda, né? Da época da juventude está ali entre os 15 e 25 anos. Então é muito comum adultos ficarem refletindo sobre a adolescência. A terceira conclusão é que esses acontecimentos, né, de acordo com as entrevistas que ela fez, não determinam o futuro. Experiências difíceis podem sim influenciar a vida adulta, né? Mas não definem permanentemente quem a pessoa será. E depende muito da forma que a pessoa se enxerga, da forma que ela tratou esse erro ou tratou esse fato que aconteceu na adolescência, né? E a forma que isso mudou como ela enxerga a vida e como ela enxerga o seu futuro. Quarta conclusão: o significado das memórias mudam de acordo com o tempo.
Então, um evento que pareceu devastador ali aos 15 anos, 16, pode ser visto de uma forma muito diferente aos 30, 40, 60, de acordo com a percepção que a gente vai ganhando ao longo da vida, né, para ressignificar esses eventos e a gente aprender. Quinta conclusão, a pressão social na adolescência é muito poderosa. Muitos comportamentos adolescentes são influenciados pelo desejo de pertencimento e pelo medo da exclusão. A gente vê aqui que muitas atitudes na adolescência são motivadas pelo pertencimento, né? Por ser aceito, por ser incluído num grupo de pessoas. E é muito normal nessa fase essa pressão social da gente querer se encaixar, né? E a sexta e última conclusão é que muitos adultos percebem que foram muito duros consigo mesmos na adolescência. Eu achei isso aqui muito interessante. Dizendo que ao revisitar a adolescência, frequentemente concluem e julgavam seus erros de forma mais severa do que necessário. Isso é muito interessante, porque quando a gente é mais novo, né, a gente não sabe tudo ainda da vida, né, e nem quando a gente cresce, mas assim, a gente sabe menos coisas da vida, e quando a gente olha para trás, a gente percebe, assim, o quanto que a gente quer tanto acertar, a gente quer tanto pertencer, a gente quer tanto saber de como as coisas vão ser, que a gente deixa de viver o presente, deixa de se permitir viver, errar, acontecer. E é muito comum mesmo essas coisas, esse sentimento, né, de cobrança na adolescência. Outro ponto importante que eu percebi nesse estudo é que ela critica o estereótipo de adolescente criado pela sociedade, né? Resumindo de forma simplista a maneira de enxergar essa fase, dizendo que adolescentes são impulsivos, irresponsáveis, muito frágeis emocionalmente, facilmente influenciáveis. E a Lucy, ela argumenta que essa visão ela é incompleta, ela não chama de errada, mas ela fala que falta ali um pouco de interpretação. E ela mostra que muitos comportamentos adolescentes têm funções de desenvolvimento importantes, como testar identidades, buscar independência e aprender a viver em sociedade. Então, faz parte, né? A gente olha com muito peso, às vezes, para a adolescência, ou a gente coloca muito peso num adolescente que a gente está perto, sendo que é a fase de você testar, buscar independência, aprender a conviver com as pessoas à sua volta, e é inevitável que erros vão acontecer. E um dos motivos que eu decidi gravar esse episódio é porque tem muitos adolescentes que me acompanham, que eu amo muito, acompanho também eles, e eu sempre fico reflexiva, assim, de coisas que eu queria ter aprendido mais cedo, coisas que eu gostaria de ter vivido e não vivi, ou coisas que eu vivi e não gostaria de ter vivido, e que não dá mais para voltar atrás, né? Porque agora faz parte de uma história maior e contribui para um cenário como um todo. Mas se eu puder dar um conselho, se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou aqui para ser instrumento, né? E assim como vocês mandaram conselhos que eu concordo muito, eu quis estruturar aqui nesse podcast 5 conselhos que eu daria para mim mesma com 15 anos. E foi muito difícil assim estruturar porque eu me considerei uma adolescente bem quietinha, sabe? Assim, eu não era muito de, sabe, arriscar. Eu julgo assim que eu não cometi erros muito grandes e talvez se eu tivesse cometido esse podcast teria uma outra linha de pensamento, mas eu acho que se eu errei foi por não tentar, foi por medo, foi por insegurança e não deixa de ser erro, né, gente? A gente tem que assumir a nossa história e tem muitas camadas, né? Quando se trata de relembrar a adolescência, enfim. E aqui eu estruturei alguns conselhos, eu diria que são, acho, são 5 conselhos que eu daria para alguém nessa fase, que eu me daria. Eu ouvi muitas coisas na minha adolescência que eu não levei tão a sério, sabe? E quis pagar para ver. E é um direito que a gente tem, sabe? É um direito que a gente tem de escolher, né? Só tem que lidar com as consequências. Enfim, o primeiro conselho que eu quero deixar aqui é: não torne tudo sobre você. Gente, eu não sei como vocês foram adolescentes, né? Adultos que me ouvem. Mas eu fui muito tímida, quietinha, reservada. Eu não gostava de chamar atenção nenhuma. Eu acho que eu até mencionei em outro podcast que os professores não sabiam o meu nome.
Eu fui ali ter mais amizades e ter mais visibilidade, assim, de me expor mesmo. Acho que lá para 19, 20 anos de idade, 18, não sei. Porque eu sempre fui muito tímida e isso foi tratado em mim quando eu fui pro seminário, porque era algo que me prejudicava muito, sabe? Eu perdi oportunidades, eu deixava de fazer as coisas que às vezes eu queria. E assim, é um traço muito comum de quem é mais reservado, né? A gente tem muito medo, incertezas, não quer se expor. E por isso que eu fiz questão de ser o primeiro conselho, né? Porque nem tudo o que acontece é um julgamento sobre quem você é. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas do que a gente imagina. Então, eu confesso que um pensamento que eu tinha muito nessa fase era assim: meu Deus, mas se eu fizer isso, o que que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Mas como as pessoas vão me enxergar? Se eu fizer isso, será que eu vou ser aceita? Entendeu? Tipo assim, a minha maior motivação era impedir que as pessoas tivessem julgamento sobre mim. E não tem um pouco de controle nisso? Eu achava que eu tinha o controle nas minhas mãos, coitada. Acho que nessa fase a gente acha, a gente acha que a gente pode controlar alguma coisa, né? Mas assim, eu deixar de fazer, de me expressar, de ser quem eu era por medo, insegurança e timidez, eu achava que isso ia impedir as pessoas de me olharem, de me julgarem, de pensarem, de falarem sobre mim, né? Sendo que a gente sabe hoje, depois que a página virou, estamos adultos, que, gente, as pessoas vão pensar o que elas quiserem da gente, fazendo ou não fazendo, se expondo ou não se expondo. Cada um tem um julgamento sobre o outro, sobre o que o outro deve fazer, se portar e tudo mais. Então, eu aconselho isso, assim, aprenda a não interpretar cada crítica, rejeição, silêncio como algo pessoal, sabe? Porque as pessoas vão falar e vão fazer independente de você, né? As pessoas também muitas vezes estão mais preocupadas com elas mesmas do que a gente imagina. De verdade, assim, ninguém tá tão preocupado a ficar observando você o tempo todo. Gente, ai, é cada coisa que a gente vive quando a gente é adolescente. E eu acho que muita gente passou por isso. Eu me achava gorda, pelo amor de Deus, gente. Eu olho uma foto minha, eu fico assim, meu Deus, ô, coitada, ô, amada, sabe? Ai, gente. Enfim, por causa da mídia, por causa de comentário, eu sofri bullying, enfim. E aí a gente cresce com essa crença, sabe? Tipo, ah, eu sou gorda, enfim. E eu tinha vergonha de usar short, gente. Ah, não. Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui é testemunha, adultos. Façam um coro comigo. Você nunca mais vai ter o corpo que você tinha na sua adolescência, né? Assim, tem as exceções? Tem. Eu tenho amigas que são magras de ruim, gente, que come, não engorda. Mas assim, a maioria das pessoas nunca mais vão ter o corpo que elas tinham na adolescência. Então aproveite, gente, para de vergonha. Eu tinha vergonha de usar vestido, eu tinha vergonha de usar short. Ah, mas o que vão olhar? Ah, mas o que vão comentar? Ninguém tá nem aí, entendeu? E se tiver, vai passar, sabe? É uma coisa que você não precisa basear a sua decisão, deixar de viver a sua vida por conta do que os outros vão falar e pensar, né? Então, claro que eu não quero abrir isso aqui para más interpretações, né? É importante a gente considerar o nosso caminho com o Senhor, é importante a gente gerar testemunho, mas aqui eu tô falando de coisas que, enfim, diz sobre você, diz sobre o seu gosto, diz sobre você se expressar e você tem medo do que as pessoas vão pensar, tem medo, né? E descubra em Deus aquilo que você deixa de fazer, sabe? Aquilo que você se impede de arriscar porque você tem medo que as pessoas pensem sobre você, né? Então, por favor, que isso não seja um problema para você. E se for, né, aos poucos vamos vencendo isso, né? Assim como você tem pensamentos sobre outras pessoas e não é uma coisa que você fica pensando o tempo todo, vale mesmo pro outro lado. Segundo conselho que eu daria para eu mesma adolescente: não namore cedo. Isso aqui já foi falado, né? Na pesquisa desse episódio. Enfim, gente, eu não namorei cedo, né? Eu tenho amigas que namoraram com 11, 12, 13 anos, que pra mim já é assim, meu Deus, muito novinha. Eu tive um relacionamento rápido com 15 anos, e assim, foi mais porque isso acho que muitas pessoas se identificam, né? Os meus pais, minha mãe começou a namorar com 15 anos, então eu tinha meio que esse limite na minha mente. É muito normal, gente, a gente se espelha nas pessoas que a gente admira, né? Então eu pensava assim:
Quando eu tiver 15 anos, eu preciso estar com alguém, eu preciso me abrir, eu preciso me arriscar. E assim, ao invés de gastar tempo para se conhecer, para desenvolver a identidade, para fortalecer amizades que nessa época são muito importantes, amadurecer emocionalmente, a gente fica preocupado em cumprir uma meta, né? Ou estar como as outras pessoas, porque nessa fase é muito comum muitas pessoas estarem namorando em relacionamentos, né? A amiguinha da escola, a amiguinha da igreja, enfim. E aí você fica me sentindo meio que para trás, né? Então, é normal, gente, é normal. Mas o porquê que eu tô aconselhando a não namorar cedo? Porque isso é papo também para outro podcast. Eu tenho uma visão sobre namoro, não sei o que você acredita aí do outro lado, mas eu, por ser cristã, eu acredito que o namoro ele é um caminho para o casamento. E se é um caminho para o casamento, eu tenho que estar perto de querer casar, perto de casar. E com 15 anos, gente, você não vai casar com 17. A gente está em 2026, entendeu? Tem tanta coisa para você viver antes, se descobrir. E quanto mais segura de si, quanto mais se conhecendo, quanto mais vivências com Deus você tiver antes de casar, é melhor, gente. Evita muito ruído, evita muito problema, evita muita falha de comunicação, porque às vezes você nem se conhece e já está tentando conhecer uma outra pessoa dentro de um casamento. Então, é, é mais por isso, assim. Eu acho que você evitar namorar cedo, evitar se preocupar com uma outra pessoa, cuidar de uma outra pessoa, dar satisfações da sua vida para outra pessoa, se preocupe em cuidar de você mesma, em dar satisfações para si mesma, né? Porque é uma fase em que você está construindo a sua identidade, vivendo muitas coisas, você tem que pensar, né? E é uma fase que não volta, né? Assim como qualquer outra fase, essa fase não volta. Então, gaste essa fase, né, para você se conhecer, para você é, interpretar os seus gostos, o que você tolera, o que você não tolera, o que você gosta, o que você quer para sua vida. Isso é muito importante antes de namorar, porque é muito comum, gente, relacionamentos acabarem nessa fase da adolescência porque a pessoa está se descobrindo. Aí você tá com uma outra pessoa que tá se descobrindo. Aí você fica lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos namorando, ou 2 anos, sei lá, não importa o tempo, pra virar um pro outro e falar assim: nossa, mas eu quero fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Aí a pessoa fala: ah, mas eu quero ficar no Brasil porque eu quero abrir uma empresa. E aí, como que resolve, entendeu? E você começa a considerar, a não levar o que você quer pra frente pra estar com a pessoa porque você gosta dela. Enfim, eu acho que é um BO que você pode evitar, tá? Resumo, é um BO que você pode evitar. Em vez de enfrentar, você pode evitar e gastar esse tempo observando-se, conhecendo-se, para descobrir onde você quer chegar. E aí, minha filha, quando for a hora, né, quando você estiver mais velha, com cabeça, com o seu emocional mais preparado, você vai identificar melhor, você vai se conhecer melhor e vai ser menos trabalhoso, né? Vai ser mais leve. Então, em resumo, se você não se vê casado em 2, 3 anos, não namore. Acho que isso resume bem. Terceiro conselho. Esse aqui é mais amplo. Vou tentar explicar o que eu quero dizer, mas enfim. Erre por tentar e nunca por deixar de tentar. O que eu quero dizer com isso? Errar você vai errar, tá, adolescente? Você vai errar. É muito difícil ouvir isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho pavor, pânico de cometer erros. Eu não posso cometer erros, gente, me dá ansiedade, crise de pânico. Eu sou muito, enfim. É orgulho, né, gente? A gente não quer errar. É um pouco de orgulho. E por eu não querer errar, gente, eu deixei de viver tantas coisas, sabe, com relação a oportunidades, por achar que eu não ia conseguir, ou por achar que eu não ia dar conta. Eu evitei muitas situações e oportunidades porque eu achava que eu não ia conseguir ou porque eu não queria me expor, sabe? É muito melhor a gente aprender com uma tentativa do que carregar uma dúvida do que poderia ter acontecido, né? Entre esses outros estudos que eu achei aqui, tem um que fala muito sobre quais tipos de arrependimentos, né, que as pessoas têm ao longo da vida. E um dos maiores não é pelo que a pessoa fez, tem também pelo que a pessoa fez,
mas muitos são por não ter tentado, por ter perdido oportunidades, por ter se arriscado menos, né? Então, a adolescência é uma fase, vou falar isso com todo o meu coração, que você pode se arriscar mais porque não tem tantas pessoas afetadas. Você é o único afetado, você não tem ainda uma família, você ainda não tem responsabilidades grandes, sabe? Você não tem que pensar em filho, você não tem que pensar no seu trabalho. Você tá na casa dos seus pais ou dos seus avós e você só precisa dar conta de você mesmo. Você não tem que pagar contas, você não tem um carro. Então, assim, foque nessas oportunidades que vierem de um estudo, sei lá, um estudo fora, né? Quer estudar fora? Vai, gente, vai. Não tem dinheiro, ora que Deus vai, se for do plano dele, vai fazer acontecer, igual aconteceu comigo. É, ai, quer, tipo assim, abrir um, sei lá, um negócio de brownie, quer vender brinco, vende, tipo assim, gente, sério, de verdade, qualquer coisa que você sentir de fazer e você pensar em não fazer por medo de más interpretações, do que as pessoas vão pensar, ou porque você tá inseguro mesmo, tenta, tá? E se não der certo, tá? Gente, pega na minha mão quando eu for falar isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você tentar e não der certo, tá bom? É a fase pra isso, gente. E assim, mesmo quando você crescer, você também vai tentar e vai dar errado. Ou vai dar certo. Vamos falar por esse outro lado também? E se der certo? Vamos pensar sobre isso? E se for legal? E se for edificar outras pessoas? E se você está sendo usado para começar a plantar sobre o seu futuro, né? Porque é uma fase que você começa a criar o que você vai viver nos próximos anos. Então, assim, não tenha medo de arriscar. E se tiver medo, arrisca mesmo assim, tá? Porque o medo, ele faz parte. Significa que você é uma pessoa normal. Se não tivesse medo nenhum, pudor nenhum, gente, todo mundo tem medo, sabe? A diferença é o que você vai fazer com esse medo, né? Então, quer postar? Posta. Quer gravar? Grava. Quer escrever? Escreve. Quer fazer uma Olimpíada de não sei o que? Faça, sabe? É a fase para isso. Principalmente porque você não tem tantas responsabilidades, tá bom? Então, se for para errar, que seja para tentar. E não por deixar de tentar, tá bom? Para você não gastar a sua vida pensando: e se eu tivesse feito aquilo que estava no meu coração? E se eu tivesse tentado, sei lá, sei lá, sei lá, tá? Vamos evitar carregar esses pensamentos para o futuro. Quarto conselho. Eu vou ser muito feliz falando isso aqui. Continue investindo tempo em amizades. Gente, é a fase para isso. Como a gente já falou no podcast de amizades pós-vida adulta, provavelmente essas amizades que você convive diariamente hoje não são as amizades que você vai conviver daqui uns 5, 10 anos, porque a vida muda. Então aproveite cada segundo que você tem com essas pessoas. Claro que algumas dessas pessoas vão com você para a vida adulta, mas assim, gaste tempo com essas pessoas, invista nas amizades, façam coisas juntos, sabe? Desenvolvam uns aos outros, encorajam uns aos outros, que essa fase de você construir quem você é, seja com outras pessoas também, sabe? Tenham pessoas que te impulsionem, que te encorajem, que te desafiem, né? Não necessariamente amigos só encorajam, eles também mostram erros, eles também ajudam você a perceber coisas que você poderia fazer de uma outra maneira. Então, assim, é uma fase muito gostosa, gente, sério. Isso é uma coisa que eu não me arrependo nunca, né? A gente tá falando muito sobre arrependimentos, mas eu vou falar um pouco sobre coisas que eu tenho orgulho que eu vivi muito. E esse meu orgulho são as minhas amizades. Cara, eu cresci uma pessoa tímida, como eu falei lá no outro podcast, mas muitas amigas mais com iniciativa, mais extrovertidas. Olha só como tá a mente da pessoa. Mais extrovertidas, e elas me envolveram de uma maneira que eu sempre tive muitas amigas, assim, não porque eu fui atrás, mas porque elas me incluíram, né? Então, essa fase, né, da adolescência, eu lembro de ter, assim, uns 15, 20 amigos na escola, né, mais velha que eu fui ter um pouco mais na igreja, mas, assim, eu cresci com 9, 10 meninas no condomínio, como eu falei no outro episódio,
E era tão legal, era tão leve, tinha umas briguinhas, umas coisas assim, mas que é normal dessa fase, gente. A gente não pode esperar a maturidade completa dessas pessoas nessa fase. E assim, a gente foi criança mesmo, a gente foi adolescente, a gente gravava clipes, a gente fazia unha juntas, a gente dormia uma na casa da outra, a gente ajudava uma a outra com questões da vida, com conselho, com oração, com, sabe? Foi uma fase assim que eu olho e falo, nossa, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha para viver com relação às minhas amizades nessa época. E isso tem um pouco a ver com o conselho 2 sobre não namorar cedo. Eu tenho amigas que eu converso hoje que passaram a adolescência inteira namorando e se isolando porque você tá vivendo algo que você quer, você gosta, você se sente bem, mas você acaba avançando alguns ciclos, né? Então, eu tenho amigas que namoraram a adolescência inteira e aí, consequentemente, por não ter é, habilidade emocional e maturidade para manejar amizades e namoro, se isolaram das amizades e viveram só o namoro. E aí, quando terminou, quando não deu certo, elas olharam para trás e falaram: Nossa, eu deixei de investir nas minhas amigas, eu deixei de viver essa fase. E se arrependem, né? Claro que aprendem com isso e se ressignificou de uma outra maneira na vida adulta, mas por isso que é importante você investir tempo em amizades, né? Se caso você esteja namorando e você tenha paz com isso e seja algo que você acha que você deve viver nessa fase, não sou eu que vou dizer que não, mas assim, não deixe seus amigos de lado, sabe? Não deixe as suas amigas de lado, porque esse tempo não volta, né? De você ter mais tempo, de você ter mais convivência com essas pessoas. Então tente equilibrar, sabe? Não fique só sozinha com seu namorado, né? Com sua namorada. Gente, vai ter o tempo para isso no futuro, né? Quando você casar. Então gaste tempo com as suas amigas, que seja tempo leve, que seja um tempo de é, investir uma na outra, né? Umas nas outras e etc. Tá bom? Porque tudo aquilo que você investe, você tem por mais tempo, né? Vamos pensar sobre isso. Então, continue investindo tempo nas suas amizades, né? E o último conselho, não deixei por último porque é o menos importante, mas é porque eu acho que vai ser melhor para ajudar nessa conclusão desse podcast. O quinto conselho é: busque constantemente a presença de Deus. Gente, em meio às mudanças, dúvidas, pressões, procurar desenvolver uma vida espiritual de verdade é a resposta para todas essas questões e conselhos. Por quê? É claro que a gente ter uma vida constante com Deus não vai nos isentar de errar, porque a gente é humano, gente. Nem sempre a gente ouve a voz de Deus da maneira que deve e a gente mistura muito as nossas emoções. Mas buscar a presença de Deus constantemente nessa fase vai te ajudar muito a discernir, a entender o que você deve viver nessa fase, sabe? Eu acredito muito que a presença do Senhor, ela revela muitas intenções, ela revela muitas construções daquilo que você está vivendo. E com o Senhor, as coisas são mais simples, sabe? A adolescência é uma fase difícil, gente. Eu lembro de sofrer muito nessa fase, ou por não me encaixar, ou por não conseguir me enxergar quem eu era de verdade, ter uma visão distorcida de quem eu era. Então, assim, era muito difícil é, viver, né, estar na pele dessa fase. Mas, e eu considero, assim, quando eu olho para trás, que eu fui uma menina de buscar o Senhor, mas não foi com a constância que eu deveria, sabe? Eu não falo isso com peso. É só porque a gente vive tantas coisas na adolescência, a gente quer tanto ser aceito, a gente quer tanto viver, sabe? Que a gente às vezes deixa de lado as coisas que são importantes. Eu lembro de ter um grupo de amigos bem variado, assim. Tinha pessoas de todo tipo que você imaginar, né, na escola. E eu lembro de uma das meninas que era mais vida louca, assim, tipo, falava um monte de coisa que não devia, comprava briga com os outros e tal. Eu lembro dessa história com muito carinho, assim, porque eu julgava muito ela, gente, tá? Vou admitir. Mas ela era minha amiga e eu não ficava falando o que ela devia fazer ou não, eu respeitava,
Mas ela sabia que eu era cristã, ela sabia dos meus valores e sempre respeitou também. Mas eu lembro de uma aula em específico que a professora não veio, isso é meio comum, na época que a gente estava vivendo uma fase de greve, e a professora não veio, e a gente ficou na sala conversando. E uma das meninas do grupo abriu coisas pesadíssimas da família, coisas que ela estava vivendo que estavam muito difíceis assim. E aí essa outra amiga meio vida louca começou a pregar pra ela, pregar, tipo assim, fulana, você precisa de Jesus. Você precisa acreditar que o Senhor pode transformar a sua situação. Você sozinha, você não vai dar conta, porque você é humana, você não tem esse poder. E se você buscar e clamar, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Nananana. Tipo, mas começou a pregar para ela e eu fiquei em choque, porque eu que tinha ali, né, a certinha, a pessoa, né, perfeita, que eu achava que eu era, não abriu a boca para falar, sabe? Porque eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de ser mal interpretada na minha fé. E a pessoa que tinha a vida toda errada, né, que tinha lá as atitudes dela que eu julgava, começou a pregar para ela e aquilo foi de uma lição para mim, porque ela trouxe, sabe, o Espírito Santo desceu ali, sabe? Aquela amiga começou a chorar, ela começou a orar, e eu fiquei assim muito chocada que eu deixei, sabe, de introduzir a presença de Deus ali, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo da forma que isso ia ser interpretado, né? E me faltou muita coragem, sabe, de viver a presença de Deus intensamente nessa fase. Claro que muitas coisas mudaram depois, mas hoje olhando para trás, eu aconselho mesmo, né, a você nessa fase, a buscar a presença de Deus constantemente, porque ao encontrar a sua identidade, o seu valor em Deus, ele vai trazer a direção, ele vai trazer a estabilidade que você precisa nessa fase. Ele vai trazer a esperança para atravessar cada um dos desafios dessa fase. E assim, é bem mais leve, gente. É bem mais leve. Quem vive isso sabe do que eu tô falando, né? É, enfim, porque a adolescência ali ela é só a pontinha do iceberg pro resto da vida, né? A gente olha, acha assim que, meu Deus, é um desafio enorme, mas conforme você vai avançando nas fases da vida, os desafios vão aumentando. Então, quanto mais cedo você entender que buscar a presença de Deus é fundamental, menos sofrimento a vida vai te trazer, né? E isso não é uma promessa, gente. Quem busca a presença de Deus também sofre. Mas a gente tem tantos livramentos, a gente tem tantos insights, que às vezes eu olho e falo assim, gente, isso aqui não veio de mim, não. Isso aqui é muito bom para vir de mim, foi o Senhor, com certeza. Porque é isso, assim, a presença de Deus, ela revela, sabe? Ela revela o que é bom e o que não é bom. Ela revela o admirável e o que não é, sabe? E isso ajuda a gente a moldar e a afirmar aquilo que o Senhor quer para nossa vida mesmo, sabe? E traz menos dores, né? Não acrescenta dores, né? Então, caminhando para o fim desse episódio, eu quero deixar alguns versículos com você, com vocês, né? Acredito que eu tenho dois tipos de pessoas aqui. Talvez uma pessoa que já passou pela adolescência e está olhando para trás, né? Se lembrando, né? Pensando nesses conselhos e tentando associar com o que viveu, quanto você, adolescente, que ainda está nessa fase e vivendo aí na pele essas coisas, né? Então eu quero deixar versículos diferentes para poder abençoar e te edificar de alguma maneira, né? Então, para você que já passou dessa fase, tá aí, talvez lembrando de várias situações que você viveu, às vezes se culpando, às vezes se orgulhando, às vezes se arrependendo, acho que faz parte, é muito difícil alguém que não tenha nenhum arrependimento da adolescência. Mas para você, eu queria ler um provérbio que está em Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, não tropece no seu próprio entendimento, às vezes na nossa própria interpretação do que foi, do que poderia ter sido, de onde você estaria, de onde você está. Eu acho que o inimigo ele usa também desses momentos para acusar, para trazer peso,
ou para trazer dúvidas sobre onde você poderia estar. É claro que, gente, óbvio que se a gente tivesse sempre obedecido a Deus, nós sempre estaríamos num lugar melhor. Mas não existe ninguém perfeito, sabe? A gente tem um coração enganoso, então é normal que a gente se arrependa de alguns caminhos. Mas nesse provérbio, né, fala sobre esse conselho de confiar no Senhor de todo o seu coração e não tropeçar no seu próprio entendimento, não ficar usando isso como uma forma de interpretar ou de trazer sentido, porque a gente pode errar, a gente pode tropeçar, mas reconheça onde o Senhor está em todos os seus caminhos, que ele vai, literalmente essa é a palavra, né? Endireitar o teu caminho, ele vai trazer aquilo que vai arrumar, sabe? Tipo, ele vai endireitar e direcionar o seu caminho, né? Eu tenho certeza, assim, que lá no céu deve ter um Waze. E aí, toda vez que a gente erra, parece assim, recalculando a rota. Jesus vai lá e dá uma rota um pouco maior, né, de onde a gente devia ter ido, mas a gente vai chegar lá, gente, vai dar certo, né? Ele vai endireitar os nossos caminhos, né? E para você que é um adolescente que está ouvindo esse podcast, primeiramente, obrigada por estar aqui ouvindo esse tempo todo. E eu queria deixar 2 versículos com vocês. O primeiro está em Eclesiastes 12:1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então lembre-se do Senhor nessa fase, sabe? Lembrem-se antes das fases avançarem, antes de você ter mais responsabilidades. Se lembra de buscar o Senhor nessa fase, para que você não olhe para trás e não tenha prazer naquilo que você viveu, para que você viva com intensidade aquilo que o Senhor tem para você nessa fase. E último versículo, Mateus 33, clássico, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo isso que você está preocupado, tudo isso que tira o seu sono, tudo isso que te dá ansiedade, busque primeiro o reino de Deus, antes de qualquer coisa, antes de estudar, antes de ter um hobby, antes de ligar para um amigo. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todo o resto, gente, vai acontecer. Vai chegar o tempo, né? Parece que não, parece que tá devagar. Parece que o tempo não passa, parece que você tá aí todos os dias indo pra escola, fazendo a mesma coisa. Mas eu prometo, gente, eu prometo pra você, tá passando, tá? E tá passando bem rápido. Então, não se preocupe, que ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vão se acrescentar. Tá bem? E é isso, gente. Esse episódio foi bem legal de gravar. Eu espero que tenha sido legal para você ouvir. Foi bem gostoso lembrar de algumas situações e reviver, né? Alguns momentos que eu vivi e saber, assim, que lá dentro de mim óbvio que vivi o que eu consegui viver para a maturidade que eu tinha na época, mas é legal trazer essa reflexão para quem ainda está vivendo e tentar pensar de uma outra maneira, para que não cometam tantos erros e cometam mais acertos que erros, né? Enfim, ou que se orgulhem dos seus acertos, né? Que continuem acertando no que já estão fazendo. Então, é isso. Que Deus te abençoe, que você tenha sido abençoado de alguma forma nesse podcast e envie para aquele seu amigo adolescente ou para aquele sobrinho, se você é adulto, e que isso possa trazer, de certa forma, alguma luz para aquilo que ele está vivendo, né? E é isso, gente. Eu espero vocês semana que vem pro próximo episódio. E não esqueçam da caixinha de pergunta no sábado, tá bom? Um beijo e até mais.